1 João 3, irmãos, versículo 11 a 24. A palavra do Senhor diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, amados? Queridos irmãos, o João, não é à toa que João é conhecido como o discípulo amado. Não apenas porque era um dos discípulos que estava mais próximos do Senhor Jesus, mas também por falar tanto do amor. Principalmente o amor fraternal e o amor a Deus. Na verdade, é isso que ele está dizendo aqui no início, na verdade. Ele diz, olha, qual é a mensagem que temos ouvido dele? Desde o princípio. Diz o texto, que nos amemos uns aos outros. E essa expressão princípio é interessante, porque alguns vão dizer que princípio é o princípio da mensagem de João. Ou seja, quando João começou a escrever, certamente seu evangelho, ou uma de suas cartas, então é como se estivesse dizendo, olha, desde que quando eu comecei a escrever a vocês, eu, João, o presbítero, o discípulo amado, eu já disse para vocês que vocês deveriam amar uns aos outros. Algumas outras pessoas vão dizer que ele está dizendo o princípio do evangelho. Então significa voltar um pouco mais e voltar à mensagem do próprio Senhor Jesus, que declarou que nós devíamos amar uns aos outros. E alguns vão dizer que, quando ele usa essa palavra princípio, ele está pensando, basicamente, na mesma palavra princípio que está aplicada em Gênesis, remontando o princípio da lei divina. Por isso que ele usa a palavra mandamento nesse contexto. E se é mandamento, eu só me lembro do decálogo, os 10 mandamentos, não é verdade? E se você conhece os 10 mandamentos, você sabe que ele se divide em duas partes. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, se você obedece os mandamentos em relação a Deus, você demonstra que você ama o Senhor. Se você obedece os mandamentos em relação ao próximo, você demonstra que você ama o próximo. E a pergunta é, o que o senhor acha, né, pastor? Bom, eu acho que é tudo isso. Eu acho que a Bíblia inteira está falando disso, a mensagem é essa, desde o princípio. Não importa onde você queira colocar o conceito de princípio, meu irmão, a verdade é sempre a mesma. O Senhor quer que exista uma relação de amor real. Note que ele disse, não amemos apenas de palavra, de língua, mas de
verdade. É aqui que a gente separa a igreja da igreja. A igreja verdadeira da igreja que não está manifestando as características de uma igreja verdadeira. Ele disse isso. O seu discurso foi duro. Ele disse que se você não ama, você é assassino. Não é isso que está aí? Permita-me contar, meu querido, que quando eu me converti, com 17 anos, quem tem 17 anos aqui? 17 anos nem sei de quê. O Iraci tem 17 anos, gente. Quem tem 17 anos aqui dos adolescentes? Alguém? Vini? Muito bem, Vini. Também, Anelisa? 17? Pois é. Quando eu tinha a idade de vocês, eu me converti, né? E eu buscava muito ao Senhor e tal, e eu estava no meio de uma geração de jovens que não estava querendo muito compromisso com Deus, sabe? E naturalmente começaram a me perseguir por causa disso. Eu era o santo, o crente. E começaram a falar mal de mim. E na época eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas eu conhecia a Bíblia bastante, estava comendo a Bíblia muito rápido. E eu lembro que eu peguei esse versículo, aquele que não ama seu irmão é assassino, e entreguei para algumas pessoas. Você acredita que eu fiz isso? Porque geralmente as nossas atitudes, quando a gente sabe que alguém está falando mal da gente, a gente fica chateado, a gente fica na nossa, a gente não tem coragem de encarar, né? A gente não tem coragem de conversar, de chegar. Mas naquele tempo eu acho que eu era um pouquinho mais doido. E aí eu entregava os papelzinhos assim. Aí eu descobri, recém-convertido, descobri que é possível você falar mal do seu irmão sem odiá-lo. Porque aqueles que eu entregava o papelzinho chegavam perto de mim e falavam, mas eu não te odeio. Mas fala coisas terríveis a respeito de mim. Um recém-convertido. Alguém que está entrando na igreja. E a grande pergunta, meu querido, que eu gostaria que você pensasse é que nós aqui na nossa reunião de oração, nós temos um momento de oração de uns para com os outros. A gente vai orar daqui a pouquinho que uns para com os outros. Vamos ouvir o pedido do irmão. Na última reunião de oração, eu pedi para que você orasse com uma pessoa que você nunca tinha orado. Por quê? Porque, via de regra, a gente quer orar com quem a gente conhece. Talvez você possa olhar agora para o seu redor e pensar assim, pastor, pelo amor de Deus, não me manda orar com fulano. Será que tem alguém aqui na igreja que está pensando nisso agora? Imagine se Deus ministrasse ao meu coração agora para te dizer para orar com aquela pessoa que você não quer orar. Se existir isso no seu coração, meu irmão, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Essa palavra é importante, meu querido, porque João, ele está enaltecendo uma mensagem muito anterior ao Evangelho do Senhor Jesus. Talvez você diga assim, eu não sou assassino, pastor. Mas aquele que fala mal do seu irmão já é assassino. A gente tenta diminuir um pouco as nossas palavras, dizendo que nós não estamos falando mal, nós só estamos tecendo um comentário. Mas é um comentário maldoso. Comentário maldoso. Então, meu querido, nós precisamos tratar isso no nosso meio, porque são essas pequenas brechas que a língua nos proporciona, que Satanás vem e faz uma grande queimada na igreja. Uma pequena palavra pode matar o seu irmão. Pode matar. Então, como é que estão os seus comentários? A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é um assassino em potencial. Uma segunda questão importante que João colocou aqui é que quem ama o seu irmão é como Cristo. Percebeu a diferença? Se você odeia, você é como um assassino, você é como Caim, você é como do maligno. A sua relação, o seu testemunho, as suas ações, o padrão de vida que você está tendo, está sendo similar a essa linhagem. Mas se você ama o seu irmão, você é como Cristo. E amar o seu irmão, meu querido irmão,
não significa deixar de dizer para ele o que precisa ser dito, não é verdade? Porque o texto diz que você é como Cristo. E Cristo sempre falou com seus discípulos o que foi preciso dizer. Às vezes ele disse com amor, às vezes ele disse com amor de forma dura, e às vezes ele exortou com justiça severa. Mas ele disse. Então nós precisamos aprender a amar em Cristo Jesus. Tendo Cristo como parâmetro, e o parâmetro de Cristo é, ele entregou a sua vida por nós e por nossos irmãos. Então essa pessoa que você tem uma dificuldade tão grande de se relacionar, ela foi amada por Jesus como você foi. Em que você é mais especial que ela? Em que você é mais superior do que ela? Não. Todos nós fomos alcançados por Jesus. Meu querido, olha, tem um segredinho, eu tenho uma informação nova, o Senhor me revelou nessa manhã, e eu quero trazer para você. Nós somos uma família. Eu tenho certeza que você não sabia disso, é uma revelação nova, né? Nós somos uma família. Então nessa família, meu irmão, o amor precisa ser uma realidade. Precisa ser vivido de verdade. É por isso que ele disse, quem odeia o irmão é assassino, quem ama o irmão é como Cristo, e ele diz, quem ama o irmão, cuida de verdade. Ele disse, olha, como é que você pode dizer que você ama o seu irmão, sabendo que ele está passando necessidade, e você não cuida dele? Como é isso? Como funciona isso? Então, duas verdades são ditas aqui, irmão. Se você odeia, você é assassino. Se você não ajuda, você ama dinheiro. Você ama bens. Mais do que pessoas. Você é um avarento. Então a grande pergunta é, qual é a relação que nós queremos ter na nossa igreja? Queremos ser como a linhagem do maligno, de Caim, assassina, ou queremos ser como a linhagem de Cristo, doadora, que compartilha, que cede, que ama, abnegada? Então precisamos exercitar isso.